Oi, professora, tudo bem? Então, aqui é o Anthony. Eu estou fazendo um trabalho de dupla, na verdade de três, que a gente conversou com a senhora. Você disse, opa, tudo bem, pode ir três. Então, aqui nesse trabalho de algoritmo tá eu, o Lucas e o Luiz. Eu sou o Anthony. E eu espero que o vídeo dê para você entender. Só o Lucas explicou, mas todo mundo teve partezinha na produção. E é isso. Eu editei com a ajuda do Luiz. Tamo junto. É isso. Obrigado. Beijo. Uá! Oi, professora, eu sou o Luiz, sou integrante do grupo de 3 pessoas, com o Anthony, o Lucas Freires e eu, Luiz Ramalho. Olá, professora, me chamo Lucas, sou integrante de um grupo de 3 pessoas no projeto de algoritmos da senhora. No nosso projeto, no nosso código, existem, como eu conversei com a senhora, né, na quinta-feira, existem algumas funções, variáveis e outras coisas que não foram ensinadas em aula, né, por enquanto. Só que pela minha experiência, né, eu programo em Python desde 2021, não que eu seja um expert, né, mas eu utilizei Python em algumas situações, principalmente no meu curso técnico que eu fiz em 2020, na qual eu consegui ter um pouquinho de noção, né, da lógica de programação em Python e principalmente de algumas variáveis em funções. Por isso que vai existir algumas coisas diferentes que não foram explicadas em sala de aula e que você me pediu para que eu deixasse claro no vídeo de apresentação do projeto. E aí, nesse loop, o que eu fiz? Eu printei, né, o índice de x e a variável de y, onde neste caso aqui, né, quando o nosso índice for 0, a nossa variável vai ser 2, certo? E quando o nosso índice for 1, a nossa variável vai ser 4. E como é um loop, ele faz isso automaticamente, né, até a nossa numeração de origem. Que no caso, né, ele vai fazer esse loop 2 vezes. Então vamos supor, né, que origem, eu até printei aqui o debug, né, então vamos supor que a gente insira 2,4 na nossa origem. Ela vai separar o que está entre vírgula e vai virar este array aqui de 2,4, certo? Depois de numerar essa variável origem, este for, né, a gente atribui essas duas variáveis a ele, x e y, onde x vai ser o índice de origem e y vai ser o valor do índice de origem. Depois de ter recebido origem e ter separado o que está entre vírgula, eu numero a nossa variável origem, tá? Aqui nesse loop for. Ou seja, como eu recebi duas variáveis, o valor de origem vai ser 2, tá? Então aqui esse numerate vai fazer isso, ele vai numerar a nossa variável origem. Bom, eu começo o meu código, o nosso código, né? Importância da biblioteca matemática, né? Net, na qual a gente utiliza, né, para fazer todos os nossos cálculos de raiz, potenciação, enfim. Como o projeto pede para que a gente declare a nossa origem, eu criei essa variável origem, na qual ela recebe este input, tá? Na qual eu deixei claro que você tem que escrever x e y entre vírgulas, tá? Depois de ter recebido esse input, né? Depois de origem ter recebido esse input, eu separo o que foi escrito nele, né? Pelo que está escrito entre vírgulas, né? Então, vamos supor que aqui eu receba 0,0. O valor de origem vai ser 0,0 ao final, porque eu estou separando o que está entre vírgula. Depois de ter recebido origem e ter separado o que está entre vírgula, eu numero a nossa variável origem, tá? Aqui nesse loop for. Ou seja, como eu recebi duas variáveis, o valor de origem vai ser 2, tá? Então aqui esse numerate vai fazer isso, ele vai numerar a nossa variável origem.
Depois de numerar essa variável origem, este for, né, a gente atribui essas duas variáveis a ele, x e y, onde x vai ser o índice de origem e y vai ser o valor do índice de origem. Então vamos supor, né, que origem, eu até printei aqui o debug, né, então vamos supor que a gente insira 2,4 na nossa origem. Ela vai separar o que está entre vírgula e vai virar este array aqui de 2,4, certo? E aí, nesse loop, o que eu fiz? Eu printei, né, o índice de x e a variável de y, onde, neste caso aqui, né, quando o nosso índice for 0, a nossa variável vai ser 2, certo? E quando o nosso índice for 1, a nossa variável vai ser 4. E como é um loop, ele faz isso automaticamente, né, até a nossa numeração de origem. Que no caso, né, ele vai fazer esse loop 2 vezes. E aí eu aproveitei essa sacada e eu transformei, né, os nossos índices de acordo com o x, né, que é o nosso, que ele numera o índice, e transformei índice por índice em um número inteiro. Agora explicando um pouco esse loop while, o que eu estou dizendo aqui, né? Eu estou testando a nossa variável origem. E caso qualquer uma dessas condições sejam verdadeiras, a gente vai ficar nesse loop pedindo para reescrever a origem, tá? E resetando esse loop for. Então vamos supor, né, que a variável origem seja maior do que 3, maior do que 2, quer dizer. Ele vai printar que os valores estão incorretos, e aí ele vai pedir para que você reescreva novamente, né, os valores de origem. E aí ele vai testar novamente se a origem é maior que 2, ou seja, se você inseriu mais do que 2 valores. Tá? Se você escreveu mais do que 2 valores, ele vai ficar pedindo isso novamente. Aí quando você escrever corretamente, ele vai sair desse loop e vai transformar aqui o valor de origem, né, o índice de origem, em um número inteiro. Tá? Então vamos supor que começou esse loop for, né? X vai ser igual a 0, né? Porque ele começa como 0. Então aqui a origem de x vai ficar a origem de x inteiro origem de x. O que está acontecendo aqui, né? Eu estou falando aqui, como aqui nosso código, nosso for começou agora, né? X é igual a 0, eu vou estar falando assim: eu quero que o valor do índice 0 desta variável origem seja igual ao mesmo índice 0 desta variável origem, só que inteiro. Tá? Então, eu vou estar transformando o índice 0 da variável origem em inteiro. Aí, como é um loop, ele vai voltar aqui novamente aqui para cima. O x, que era 0, vai ficar 1. E aí, a gente volta para a mesma condição. Só que, em vez de ser índice 0, vai ser índice 1. Tá? Então, vamos lá. Né? Vai ser origem de 1, vai ser igual ao número inteiro que tem origem de 1. Certo? Aí ele vai voltar aqui para cima, só que como a numeração vai até 2, né, que é o tamanho de nossa origem, esse loop para, né, porque ele vai até a numeração de origem, que nesse caso, né, que a gente acabou de fazer, 0 e 1, são dois números, ele para a numeração, e esse loop for, ele é, vamos dizer assim, acabado, e aí ele prossegue para o código. Depois de receber a nossa origem, eu recebo o número de pontos cartesianos que vai ser inserido no código, aí eu testo para ver se ele é menor, né, do que 1, né, porque não tem como receber 0 pontos cartesianos, né? Então, caso o número de pontos seja menor do que 1, eu falo que os valores inseridos foram incorretos e peço para ele inserir a quantidade de número de pontos cartesianos novamente. Enquanto essa condição aqui não for, vamos dizer assim, verdadeira, ele vai ficar nesse loop pedindo para que você insira um número maior do que 0, tá? E aí eu transformo o número de pontos em inteiro. Aí, né, eu crio uma variável chamada número de pontos restantes, que recebe o valor de número de pontos, e crio esse array de coordenadas, tá? E aí eu crio um while
que diz que enquanto existir pontos restantes, né, ou seja, enquanto o número de pontos restantes for maior do que 0, ele vai ficar pedindo o número, ele vai ficar pedindo pontos cartesianos, né, esses inputs, ok? E o que acontece nesse for x, y é a mesma coisa que a gente fez lá no começo, tá? Ou seja, eu testo para ver se os pontos cartesianos inseridos aqui nesse loop while tem 2 números, tá? Ou, né, se ele tem 2 números. Caso eles não tenham 2 números, eu peço para que insira novamente, tá? Transforma o ponto por ponto em inteiro, né? Ou seja, índice por índice deste ponto cartesiano que a gente acabou de receber, né? Porque a gente está separando eles por vírgula, transforma eles em inteiro, e depois, ao final disso tudo, né, desse teste, vamos dizer assim, eu adiciono a coordenadas o ponto cartesiano que a gente acabou de inserir. Ou seja, essas coordenadas aqui vai ficar recebendo pontos cartesianos até que essa condição aqui seja como que eu posso dizer, concluída. Ou seja, vamos supor que a gente inseria o 0,0. Ele vai transformar esse 0,0 em números inteiros, vai adicionar a coordenadas, ou seja, aqui em coordenadas vai ser adicionado um índice 0,0. Vamos supor que peça novamente para que a gente crie um input, a gente insira 1,1, coordenadas. Agora essa parte do código é a lógica do quadrante, do cálculo da distância, né, dos pontos cartesianos, vou até escrever aqui. Então eu crio essas duas variáveis, esses dois arrays, né, que é o de distância e o de quadrante. Tá? O de quadrante em específico, eu criei 4 índices começando com 0, né, porque cada índice desse vai ser um quadrante, ou seja, este primeiro vai ser o primeiro quadrante, esse segundo vai ser o segundo quadrante, esse terceiro vai ser o terceiro quadrante e esse quarto vai ser o quarto quadrante, tá? Aí eu crio um for idêntico aos anteriores, na qual n ponto cartesiano vai ser o número, né, dos pontos cartesianos de coordenadas, ou seja, cada coordenada escrita, né, nesta variável vai receber um número. Então vamos supor que lá em coordenada a gente tenha um índice 0,0, outro índice 1,1, outro índice 2,2. Então n ponto cartesiano de 0,0 vai ser 0. O número do ponto cartesiano de 1,1 vai ser 1. O número de ponto cartesiano de 2,2, como eu estava falando anteriormente, vai ser 2. E assim por diante, tá? Vai depender do quanto que a gente insere aqui em coordenadas. E o eixo vai ser o valor que está nesse ponto cartesiano que a gente está analisando, né? Então, o eixo de 0, né, do número do ponto cartesiano de 0, vai ser 0,0, como eu falei anteriormente, tá? E assim por diante. E aí eu crio essa condição, né, na qual ele vai analisar o eixo, né, do ponto cartesiano que está nessa coordenada. Então vamos supor que seja o primeiro ponto cartesiano de coordenadas, né? Eu vou pegar o x deste ponto cartesiano que está em coordenadas, vou ver se ele é maior que o x de origem e, né, se o y deste ponto cartesiano que está em coordenadas é maior que o y de origem. Eu fiz aqui uma simulação, né, na qual eu printei aqui, ó, as coordenadas, tá? Depois de ter recebido elas. Então eu falei que a quantidade de pontos cartesianos que a gente iria receber eram 3, e aí ele recebeu esses 3 valores, né? Ele pediu esses 3 valores, como aquele while que a gente viu, e aqui eu inseri, né? 2,3, 5,7 e 6,8. Então, a nossa variável de coordenadas que eu estou printando aqui, ó, cadê? Ai, meu Deus. Eu estou printando aqui, né? Eu printei coordenadas, como a gente recebeu elas anteriormente, ó. Isso
esses 3 arrays aqui dentro de um array só é nossa variável coordenadas, ou seja, este aqui é o nosso primeiro ponto cartesiano, esse é o nosso segundo ponto cartesiano e esse é o nosso terceiro ponto cartesiano, ou seja, primeiro 2,3, segundo 5,7, terceiro 6,8. Aí aqui entra novamente, né, aquele loop for, na qual essa primeira variável recebe o número do índice e o eixo recebe, a segunda variável recebe o valor deste índice daqui, porque a gente está numerando uma determinada coordenada, que no nosso caso aqui eu printei só um exemplo, tá? Coordenadas tem esses 3 valores, esses 3 índices, né? Então, vamos supor, né, que quando aqui, né, o n ponto cartesiano for 0, ou seja, o nosso índice for 0, eu vou pegar essa variável eixo, né? Nossa variável eixo, por ela ser 0, ela vai estar pegando 2,3, esse índice aqui, ó, esse array de 2,3, tá? Ou seja, eixo aqui vai ser 2,3, vai ser aquele array de 2,3. Aí eu vou pegar o primeiro número de eixo, vou comparar com o primeiro número de origem, ou seja, o x do nosso eixo é maior que o x da nossa origem, e o y, né, que é o número 1, o segundo número deste array aqui, supondo, né, que o nosso n ponto cartesiano seja 0, tá? E o nosso y, né, do nosso eixo, lembrando que eixo é o valor de n ponto cartesiano, tá? Do número de ponto cartesiano. Caso ele seja, printa essa escrita aqui, né? Que é meio que dizendo assim, o ponto cartesiano, né, de número tal, mais 1, é sempre mais 1 porque na linguagem de programação ela começa como 0, né? Então, se for o primeiro, aqui ia ser 0, então a gente adiciona mais 1 para que fique 1. Então, a primeira coordenada está no primeiro quadrante, caso essas condições aqui sejam satisfeitas, tá? E aí ele vai fazer esse loop novamente e vamos supor que aqui seja 1. Ou seja, ele vai estar pegando essa variável aqui, né? Nosso eixo agora vai ser 5,7. Ou seja, ele vai estar pegando o 0, né, do agora de 5,7, ou seja, 5, e conferindo se ele é maior que o x da nossa origem. E novamente, né, vai pegar o número 1 deste nosso eixo, que neste caso agora que a gente falou que é 1, vai ser 7. E a gente vai conferir se 7 é maior que o y de origem. E caso essa condição seja satisfeita, ele vai printar isso tudo aqui, tá? Um detalhe que eu esqueci de falar. Caso essa condição aqui seja satisfeita, significa que a coordenada... E eu faço isso tudo, tá? Testando variável por variável para ver para ver em que ponto, em que coordenada que ela está, em que quadrante ela está, né? Se está no eixo, enfim. E isso é lembrando que a gente analisa, né, coordenada por coordenada desta variável coordenadas. Aí, aproveitando que eu estou analisando, né, coordenada por coordenada desta variável, eu aproveito e já faço o cálculo, né, que foi pedido, na qual eu pego o 0, né, da variável que a gente está analisando neste for, que é o x, e faço a conta, né, o x menos o x de origem, eles ao quadrado, mais o y do nosso eixo, menos o y de nossa origem ao quadrado, isso tudo em uma raiz, tá? Uma raiz quadrada. Então vamos supor que o nosso eixo agora seja o eixo do número de ponto cartesiano 0, tá? Que no nosso caso aqui vai ser 2,3. E vai pegar o eixo 0, que no nosso caso é 2,3, né? Como a gente está pegando 0, vai ser 2. Aí vai fazer 2 menos o x da origem, elevar ele ao quadrado, né? E aí a gente vai pegar o y do nosso eixo, que no nosso caso o eixo agora é de 2,3, ele tem o valor de 2,3.
enfim, vai fazer todo esse cálculo com y de origem, tá? E aí eu adiciono a distância, o cálculo que a gente acabou de fazer, tá? Então eu vou falar que eu vou adicionar aqui o ponto cartesiano, mesma lógica que essa daqui de cima, né? Que eu adiciono mais um, o número do ponto cartesiano. Então vamos supor que a gente acabou de fazer o cálculo de zero, né? Como a gente estava falando anteriormente. Só que zero não é o primeiro, tá? Então a gente fala assim, 0 mais 1, que é o nossa primeira coordenada, né? A gente vai estar adicionando um array, então primeira coordenada tem este cálculo. Caso a gente esteja analisando o ponto a coordenada de número de índice 1, né, que aqui no nosso caso é 5,7, aqui vai ter o valor de 2, né, porque vai ser 1 mais 2. É o índice mais 1, né? Aí a gente fala, a coordenada 2 tem tal cálculo, tá? Ou seja, a gente vai adicionando aqui a distância, o número da coordenada e a sua distância, tá? Separados, né, por array. Aí eu crio um loop for, né, na qual o d ponto cartesiano é um valor que está em distância, tá? E aí eu testo se esse valor que está em distância, né? Então vamos supor que seja o valor 0 de distância, lembrando que lá é um array, é maior, né, do que a maior distância que está aqui. Se ela for maior, eu atualizo a maior distância, tá? Por que eu coloquei 1 aqui? Porque o nosso zero de maior distância, né, de distância, lembrando aqui que a gente está pegando a distância, o nosso zero é a numeração do ponto cartesiano. Então, aqui eu só estou pegando o valor da distância, né? Lembra que aqui a gente pegou, ó, o zero aqui é o número e o segundo valor é o cálculo, tá? Então, aqui eu só estou pegando um cálculo. Então, estou falando assim, né, que o cálculo, né, da distância é maior do que o cálculo da maior distância. Se for, você atualiza a maior distância para este valor, tá? E caso o ponto, né, a distância do ponto cartesiano, né, desta distância aqui, seja menor do que a menor distância, você atualiza a menor distância. Então, só para a gente entender melhor, distância vai ficar assim, ó. O número, né, é essa daqui, ó. O número do ponto da coordenada, ou seja, a coordenada de número 1 tem uma distância de 4,24. A coordenada de número 2 tem uma distância de 4,47. E assim por diante, tá? Porque a gente, né, fez aqui. A gente adicionou o índice mais 1, né, numerando as coordenadas. E aí aqui a gente testa, né? Ó, como é um loop for, o d ponto, a gente está pintando aqui, ó, d ponto cartesiano, ele vai receber a cada loop um valor, né, de distância. Então no primeiro loop ele vai receber este primeiro valor, no segundo loop ele vai receber este segundo valor, e no terceiro loop ele vai receber este valor aqui, tá? E aí ele vai testando, né, se este valor, vamos supor, né, este primeiro valor é maior que este ponto aqui que a gente recebeu. Se sim, né, a gente atualiza a maior distância, e a mesma coisa aqui para menor distância. Só lembrando que a gente pega o índice 1 deste valor de ponto cartesiano, porque o primeiro valor aqui, né, o zero, é só o número, é só a numeração. O que a gente quer ver realmente é a distância, por isso que a gente pega 1, né, 0, 1. 1 é aqui, ó, o 4,24, que é a distância. Aí depois a gente printa tudo, né? A gente printa a maior distância, a menor distância, e o número, né, de pontos em cada quadrante, tá? Eu vou printando quadrante por quadrante. Agora aqui, né, na questão do robô, eu fiz uma variável, né, chamada posição robô, na qual ela recebe os pontos, né,
de x, y, separo eles por vírgula, igualmente eu fiz em outro, lá em cima, né, no começo lá do código. Bom, eu fiz, né, para os pontos cartesianos anteriores, e aí eu fiz a mesma lógica, né, de testar se é maior do que 2 e transformar índice por índice de posição robô em inteiro. Depois eu criei essa variável de tempo, né, para ver por quanto tempo o nosso robô irá caminhar. E aí eu coloquei um while aqui, né, que caso o nosso tempo seja menor do que 1, eu insira, né, que os valores estão incorretos, né, porque o tempo não tem como ser 0. E aí eu peço, né, que eu insira novamente um valor para o tempo. E aí depois disso, né, caso enquanto, né, essa condição aqui não for satisfeita, ele vai ficar nesse loop pedindo para que insira corretamente os valores. Quando o valor for inserido corretamente, eu transformo o tempo em uma variável inteira. E aí, enquanto essa condição não for satisfeita, ou seja, o tempo for maior do que 0, ou seja, ele não for totalmente percorrido, eu crio essa condição, né, que enquanto o tempo for maior do que 0, eu adiciono 1 à posição de y do robô, né, e tiro 1 do tempo, né, porque ele andou uma posição. E aí na segunda etapa eu vejo novamente se o tempo é maior do que 0, e caso ele seja, eu crio esse loop, né, que é a segunda etapa do robô, né, que ele anda 1 no y e 2 no x, né. E aí que eu crio esse for, né, de 2, ou seja, ele vai fazer esse loop aqui 2 vezes, né. Então nessa segunda etapa eu pego o x do robô e adiciono mais 1. Aí como é um loop, né, ele vai fazer isso 2 vezes, e enquanto eu faço essas adições, ele diminui, né, 1 no tempo. E aí ele volta aqui para cima e testa, né, para ver se o tempo é maior do que 0. Caso o tempo seja maior do que 0, ele volta a fazer isso tudo novamente, etapa por etapa. E quando ele chegar a essa condição, né, do tempo ser igual a 0, ele sai desse while e printa. Ao final da caminhada, o robô estará no ponto, né, de x e y de posição robô do plano cartesiano.